Caravana Fé Perfeita 2017. Nós já tivemos aqui em vários lugares. Nós tivemos onde Jesus foi criado, cresceu, que é Nazaré. Hoje nós vamos aonde aconteceu o nascimento, que é Belém, né? Nós estivemos já em Cafarnaum, para onde ele se mudou depois que foi batizado e quando começou o seu ministério. Os maiores milagres aconteceram na região da Galileia, lá perto daquele lago por onde nós fomos. Nós tivemos ontem em Jericó, e em Jericó ele curou um cego, Bartimeu. Ele encontrou-se com Zaqueu numa árvore semelhante àquela que nós vimos lá, que vocês fotografaram. E depois nós estamos então em Jerusalém. Em Jerusalém nós temos um relato de que ele veio aqui a primeira vez aos 12 anos de idade. Ele veio até o templo, observou todas as coisas e diz um historiador que havia aqui como que uma grande... Vocês lembram que eles vieram na época da Páscoa e havia como que uma grande vala comum, uma vala onde eles faziam o braseiro para comer o cordeiro assado. A Páscoa era um cordeiro com ervas amargosas, então tinha um braseiro onde as famílias vinham, acendiam ali aquelas brasas e assavam o cordeiro. O cordeiro, se você olhar em Êxodo capítulo 12, ele deveria ser comido integralmente. As fissuras, os pés, não podia ser cozido, tinha que ser assado. Então a maneira como eles assavam, eles pegavam 2 paus, fincavam um pau e pegavam outro pau, como se fizesse uma cruz. Colocava um pau na vertical, o outro na horizontal e colocava sobre o braseiro, abrindo todo o animal para ser assado. E Cristo ficou ali, diz o historiador, observando por vários minutos, calado observando aquele braseiro e aquele cordeiro sendo assado ali em cima daquele braseiro. Então, ele sabia que aquilo ali era apenas a representação dele, porque ele era o Cordeiro de Deus que daria a sua vida numa cruz pela humanidade. Então isto foi o registro de um fato que ocorreu aos 12 anos. Depois nós saltamos a história, e eu estava conversando com o Josié sobre isso, e não temos registros nenhum de Cristo dos 12 anos até os seus 30 anos, quando ele reaparece. Há muitas ideias que ele foi para a China, que ele foi não sei para onde, foi para o Tibete, foi para... Nada disto é verdade. A Bíblia mostra que ele era um homem conhecido aqui na região, em Nazaré, onde ele viveu, porque a Bíblia diz que muitos interrogaram, não é este o filho do carpinteiro? Não vive entre nós sua mãe e seus irmãos? Isto mostrando que o convívio dele aqui era um convívio que eles já conheciam, não era uma pessoa desconhecida. Ele apenas cumpria a profecia de Isaías, que ele era um homem de trabalhos e um homem de dores. Quanto à sua vida, dos 12 aos 30 anos, há uma coisa que eu afirmo com segurança, foi uma vida ilibada.
sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nenhuma coisa que pudesse desaboná-lo para o ministério, porque ele, com tantos inimigos como teve, desafiou a todos dizendo: quem dentre vós pode me acusar de pecado? Ou seja, qual foi a coisa errada que vocês me viram fazer? O que é que você sabe sobre a minha vida que me desabona? Então, nenhum deles. Por quê? Porque se ele era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo, é bom que lembremos que um cordeiro não era qualquer cordeiro que servia para a Páscoa. A Bíblia diz que o cordeiro era separado e examinado, ele não podia ter nenhuma mancha, nenhuma impinge, nenhum defeito físico, nada. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. E se você observar, nem os seus inimigos podiam encontrar defeito na vida dele. E quando ele foi levado diante de Pilatos, Pilatos também o examinou, como um cordeiro era examinado, e virou para o povo e disse: eu não vejo nele nenhum pecado, ele não tem nenhuma culpa, ele não tem nada errado. E aquilo Pilatos fez sem saber que estava fazendo a própria Escritura se cumprir, porque ele é um cordeiro perfeito. Ele é o varão perfeito que serve para a nossa representação. Todos nós somos pecadores em Adão, mas todos podemos ter uma representação na perfeição em Jesus Cristo. Esta é a afirmação do apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que assim como todos são pecadores e morreram em Adão, todos são vivificados em Cristo Jesus. De forma que a vida dele foi uma vida muito limpa. Os últimos acontecimentos da vida de Cristo ocorreram aqui, começando, como disse o Ilan, ele vindo de Betfagé, e ele entra aqui no dia 4 de abril do ano 30, numa quarta-feira, montado num jumentinho. E quando ele vem, então, a expectativa da cidade era, pode você olhar na Bíblia, que eles estavam tão agitados, dizendo: onde está ele? Eles estavam preocupados. Os líderes da religião estavam preocupados, queriam pegá-lo para matá-lo. Então, havia, de certa maneira, em Jerusalém, uma expectativa da chegada de Cristo. E ele entra por aqui, veja, que coisa esplêndida, ele é o Rei dos Reis, só que ele não veio montado num cavalo pomposo, ele veio num jumentinho, simples, humilde, e não veio aqui por acaso, ele veio num jumentinho porque as Escrituras prediziam que ele haveria de vir montado no jumentinho. Então tudo que estava escrito a respeito dele se cumpriu ao pé da letra. Eu acho que uma das dores maiores que tocou o coração dele como humano, porque ele viveu aqui 100% humano e 100% divino, uma das coisas que mais tocou o coração dele, e o sentimento humano mais demonstrado por Cristo, foi o chorar. Aqui ele chora. Chora por quê? Chora por ver a incredulidade das pessoas, chora por ver a condição em que o ser humano estava vivendo. Aí você diz lá atrás, e hoje? Qual é o sentimento que invade o coração dele? Será que há alegria? Será que há alguma alegria em Deus pela qualidade de vida que a sociedade moderna vive? Sim, vamos deixar um pouquinho mais, vamos trazer isso um pouquinho mais para o lado pessoal. Será que a vida que nós vivemos agrada a Deus? Esta é uma coisa muito mais, porque você diz assim, Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te juntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Aí ele diz assim uma frase para mim esplêndida: ah, se tu conhecesses o tempo da tua visitação. Ou seja,
Ah, se você conhecesse e entendesse a oportunidade que eu estou te dando. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso faz parte da história da sua vida, esta vinda a Jerusalém. E você teve uma oportunidade de andar onde Jesus andou. Ah, se você aproveitasse esta oportunidade e entendesse esta oportunidade, que ela pode passar. E o interessante é que nós estamos aqui filmando e registrando isso vai estar à disposição de vocês, mas eu queria dizer uma coisa aqui que você não percebeu. Talvez você não percebeu. Se para um pouquinho aqui, assim, ó, a falta de percepção que a gente diz assim, mas que aqueles homens não tiveram, e Jesus diz assim: ah, se tu conhecesses que eu queria o teu bem. Ah, se tu conhecesses que eu estava tentando proteger sua vida. Quando ele falou sobre Jerusalém. E a expressão, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Você, mas eu não fiz isto. Você faz de alguma maneira quando você, com a sua atitude, com o seu comportamento, que é a mesma. Que nada de profeta, que nada de evangelho, que nada de Cristo. Vou viver minha vida. Este é o mesmo ato, fica a mesma coisa registrada. Eu não queria entrar nos pormenores. Os atos serão gravados nesta viagem, serão filmados. Só que você não percebeu que tinha uma câmera filmando cada atitude sua. Seja no quarto, seja onde você foi. Você estava sendo filmado, você não viu. Mas se esta coisinha que nós descobrimos aí, que o homem descobriu que apanha a sua imagem e apanha a sua voz, consegue segurar isso, imagine o Criador do universo que criou todas estas leis. Isso aí é uma lei que o homem descobriu. Mas quem criou isso? Foi o homem? O homem não cria nada. Ele apenas descobriu. Deus permitiu que ele descobrisse isso. E você tem, assim, sem perceber. Que a cidade aqui, por lado de fora, não havia, fora das muralhas não havia cidade. Ele mostrou até uma estampa onde pessoas estavam ali nas montanhas e Cristo desceu por aqui, multidões o acompanhou por aqui. E você talvez estava hoje na multidão. Como é que você estaria naquela multidão? Uns vieram para adorá-lo, outros vieram para buscar nele um alento, uma cura, uma coisa. Outros vieram para ver, deixa eu lá dar uma olhada naquilo lá para ver como é que é aquela situação. Deixa eu ir lá. Quem é você na multidão? Que quadro, que lugar você ocupa? Este é o momento de que nós fazemos uma reflexão de que as nossas atitudes hoje refletem que se nós tivéssemos vivido nos dias de Jesus, eu acho que as pessoas entendem pouco de Deus. Deus é presente em cada ação da nossa vida. Você não pode fazer nada na ausência de Deus, porque Ele é presente em todos os lugares, em todos os momentos. Então, se mentimos, mentimos na face de Deus. Se somos hipócritas, fazemos na presença de Deus. Se bebemos, bebemos na presença. Como é que você trataria Cristo? Como é que você trata Cristo? Isto é que faz a gente simplesmente vigiar o comportamento da gente, ter uma atitude de respeito, porque nós sabemos que Ele está presente. Você não pode fazer nada escondido de Deus. O fato é que ele chegou aqui, e ele então chorou. Preste atenção, chorou sobre Jerusalém. Você talvez pode refletir, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia, quando todos nós tivermos que comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos atos, a minha voz e a minha imagem vai ecoar nos seus ouvidos dizendo: Jesus chorou sobre Jerusalém. Você vai dizer assim, mas Jesus chorou sobre Jerusalém? O que quer dizer isso, irmão César? O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso. Chorou de ver o povo,
chorou de ver, ou vou dizer o povo, chorou por ver o meu comportamento, chorou por dar uma oportunidade e eu rejeitar. Então, esta voz que você está ouvindo, e este momento que você está aqui me ouvindo, será rodada uma fita na eternidade, quando você tiver que prestar conta dos seus atos, e você ouvirá isso aqui, ó. Ei, preste atenção na qualidade de sua vida. Jesus chora, te dando uma oportunidade. Esta viagem é uma oportunidade para todos nós voltarmos para as nossas casas, repensarmos a nossa vida e recomeçarmos. E sermos melhores do que fomos. Porque esta é uma outra parte que eu gostaria de deixar para um outro momento. Então preste atenção que ele não chorou sobre Jerusalém, ele continua chorando sobre Jerusalém hoje. Esse é um lado que eu gostaria que você... E que eu e você estamos em uma multidão, uns contra outros a favor, uns crendo, outros zombando. Mas ele está chorando pela oportunidade e a falta de reconhecimento. A religião é uma porcaria, a religião é um comércio, a religião é uma vergonha. E a sua vida, e a minha vida, o que é? Eu não quero saber de religião. Religião é uma coisa nojenta mesmo, porque religião faz as pessoas pensarem que elas são melhores do que as outras. Na verdade, eu não acredito em religião, eu acredito em qualidade de vida. Cristianismo é uma experiência de um indivíduo com Deus. Se você não tiver um contato com Deus, a igreja não vale nada. Vira um clube, vira um ponto de encontro, vira um lugar de passeio. Então, o que a gente vai fazer na igreja é só botar uma águazinha. Eu sou pastor, eu apenas adubo a vida das pessoas, eu apenas coloco mais adubo, coloco mais água para você viver, para você voltar para casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua vida e viver. Você tem que viver. Cristianismo é uma vida. Cristo viveu aqui e deixou um exemplo. Nós estamos passando na terra, não sei que exemplo nós estamos deixando. Para os filhos, para as pessoas que convivem conosco, qual é o seu exemplo? Então, se a gente vai falar assim, Cristo desceu para purificar o templo porque ali havia ladrões. Ué, mas você pode até dizer que lá havia ladrões, mas quando nós agimos de maneira desonesta, nós somos ladrões também. Cristo queria purificar o templo, Cristo quer purificar as nossas vidas. O que é o templo? O templo é apenas a figura. Ali há uma casa onde se adora. Aqui existe uma casa que deve haver adoração. Quando Paulo escreveu, ele disse, vós sois o templo. Se ele chorou por ver o templo sujo, imagine olhando a sua vida. Então, a purificação do templo aponta para aquilo que nós devemos estar limpos. Não sermos hipócritas, não escondermos atrás de uma fachada, sabe? E lá na frente ele disse assim, sepulcro caiado, quer dizer, apenas uma aparência. Não, de verdade. Então, este é o momento que ele desce aqui para Jerusalém. Aqui em Jerusalém aconteceram muitos fatos que marcaram e marcam a história da nossa vida, mas eu vou deixar a outra parte para falar lá no Getsemane, porque lá no Getsemane tem um restante do capítulo desta descida. Vai falar que ele sentou para comer com seus discípulos e olhar para o que estava dentro do coração de cada um e mostrar que a gente precisava de ser um pouco mais humilde. E ele nos dá um exemplo de humildade quando ele deita água numa bacia para lavar os pés dos discípulos. Parece que está na hora da gente procurar o lugar da gente, porque na verdade o ser humano é uma porcaria que pensa que é alguma coisa. O ser humano é um monte de verme, é um monte de fedorentos, é um monte de lombriguentos, de podres que pensam que são alguma coisa. Uns porque pensam que têm dinheiro, outros
mas isso é o que somos nós. Então eu acho que esta outra parte eu vou deixar para falar um pouco ali, quando ele vai para o Getsemane por causa de nós. Vamos deixar a bobagem de lado, gente. A vida é uma realidade. Tem muita gente do nariz empinado pensando que é alguma coisa. Você não sabe o que é amanhã. Viu? Você pensa que hoje você está assim, porque amanhã você está ali gritando, pedindo misericórdia, não é? Como eu sei que essas coisas vêm na história da nossa vida. Vamos caminhar. Vamos descer com Cristo para o Getsemane. Eu acho que lá é o nosso lugar. Moro.